Ele é dividido por 6 escalas, sendo elas a primeira, aceitação social, sobrecarga, irritabilidade, tensão e fadiga, energia e alegria, medo e ansiedade, realização e satisfação social. Para obter os resultados, ele é composta por uma equação, sendo ela, para avaliar a média entre as modalidades, será a pontuação total, menos 30, dividido por 90. Para variar as escalas, entre elas, cada escala também é composta pela sua equação. As estatísticas. Após a não confirmação da normalidade, foi utilizado o teste P de Wilson nos momentos pré e pós, entre as modalidades, o teste de ANOVA. O nível de significância aceito foi DP menos igual 0,5. Na primeira tabela, nós descrevemos os resultados entre as modalidades, dança, jump e musculação, nos momentos pré e pós. Pode-se observar que não obtivemos resultados, não tivemos diferenças significativas entre as modalidades. Na tabela 2, descreve a modalidade de dança, onde obtivemos resultados significativos na escala realização e satisfação pessoal. A tabela 3 descreve a modalidade de jump, onde obtivemos uma melhora significativa na escala medo e ansiedade. Já a tabela 4 descreve a musculação, onde não obtivemos resultados significativos. Bom, não foram encontradas diferenças significativas entre as modalidades. Apenas as modalidades jump e dança obtiveram resultados significativos. Nos domínios medo e ansiedade, também no domínio de realização e satisfação pessoal, tanto também nos momentos pré e pós. Já na musculação, não houve uma melhora significativa. Deve-se levar em consideração que, ao ser aplicado o CAP, os indivíduos estavam com índice de estresse elevado. Nos domínios medo e ansiedade, também no domínio realização e satisfação pessoal, só obtiveram resultado significativo a partir do momento em que o indivíduo estaria intrinsecamente motivado, totalmente envolvido e absorvido pela atividade. As pessoas hoje procuram as academias de ginástica uma forma de socialização e uma forma de descarregar o estresse gerado pelo dia a dia. Também para fins estéticos ou até mesmo de saúde. As pessoas consideram as aulas em grupos prazerosas e com poder de satisfação comprovado cientificamente. Comparando a presente pesquisa com o estudo de Igor, obtiveram resultados da modalidade estudadas, musculação e dança. Comparando os resultados, pode-se observar que houve sim uma melhora significativa no mesmo domínio, realização e satisfação pessoal. Já na modalidade de jump, não obtivemos resultados significativos. Na presente pesquisa, houve sim uma melhora significativa no domínio medo e ansiedade. Na modalidade de musculação, obtiveram resultados em diferentes domínios, ao contrário da presente pesquisa, que não houve uma melhora significativa. Estudos que corroboram as pesquisas revelaram aspectos positivos do exercício aeróbio na diminuição do estresse, depressão e ansiedade, além de ajudar o corpo a retomar um estado mais relaxado. Também mostraram sua eficiência sobre o nível de estresse, humor e autoconceito. De acordo com os resultados obtidos, não houve uma melhora significativa entre as modalidades dança, jump e musculação. Entretanto, pode-se observar que houve uma melhora nos domínios medo, ansiedade e no domínio de realização e satisfação pessoal nos momentos pré e pós.
Sugerimos futuros estudos para que seja realmente comprovado sua eficácia contra o estresse. Muito obrigado. É importante a gente ter na leitura o entendimento do trabalho. Primeiro eu deixo aqui um alerta para vocês, depois dá uma alterada no trabalho quando vocês falam em metodologia, ainda está escrita no pré-projeto. Voluntários assinarão, a amostra será constituída, então nós estamos no futuro e a gente já está com um trabalho realizado. Eu estava conversando aqui com o professor Pereira, um ponto que eu senti dificuldade no trabalho de vocês é que vocês não anexaram o questionário. Eu queria muito entender esse questionário, porque quando vocês apresentam lá o CAP, a escala 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não tenho entendimento do que é aceitação social, energia, alegria, medo, ansiedade, realização e satisfação pessoal. Então, no nosso trabalho de vocês, eu deixo a dica, até esse mesmo, anexem no final o questionário, porque eu lembro as questões que, na verdade, eu não consegui enxergar na apresentação de vocês, mas na leitura das questões você consegue me elucidar qual é o entendimento que ele tem de aceitação pessoal. O que é aceitação pessoal? Aceitação pessoal, se eu não tenho questionado na mão, o meu entendimento é um, de vocês é outro. Então, é importante que a gente tenha esse questionário para ter um entendimento das questões que foram feitas, que foram realizadas para esse universo de vocês. Como vocês apresentaram, não houve uma melhora significativa. E aí eu pergunto para vocês, que também é a minha única questão. O momento do dia onde que foi realizada essa pesquisa, pode-se dar uma alteração no resultado do questionário? Ou seja, se vocês realizarem a pesquisa comigo quando eu chego na faculdade, de manhã, 7h30 da manhã, eu vou responder de uma forma. Se você me aplicar esse questionário quando eu chego na faculdade, às 18h30, essa minha resposta podem ter algumas variáveis, pode ter alguma variação. Então eu pergunto para vocês, primeiro momento que vocês aplicaram esse questionário, que vocês vão apresentar aí, até para elucidar para eles, se foi logo pela manhã, se foi na hora do almoço, se foi no período da noite, depois que eu trabalhei, depois que o pessoal foi entrevistado, foi pesquisado, já trabalhou. E segundo, se tem uma variação, se vocês buscaram algum estudo que mostra essa variação no momento onde foi aplicado esse questionário, se de manhã o estresse é mais baixo, se no final do dia é mais alto, eu acredito que sem pesquisa, na minha percepção, se você aplicasse em mim, teria uma diferença. O Luiz já me fala, já de manhã já tem uma diferença. Tá? Essa é a minha questão, e parabéns pelo trabalho, bastante interessante. Que há diferença. Sobre o estresse, voltado para a atividade física, o nosso foco foi avaliar se há uma melhora significativa entre as modalidades. O nosso foco não foi o estresse em si, foi sim se há uma melhora significativa entre elas. O horário de aplicação qual foi? Eu acho que eu falei na apresentação, mas o horário foi no período noturno, depois das atividades, depois do trabalho, né, delas. E foi aplicado antes e depois, antes de começar e depois. Bom, parabéns pela apresentação, parabéns grupo. Tem bastante coisa para vocês corrigirem no trabalho escrito, de formatação. Eu fui anotando aqui, tem bastante referência, tabela, as citações que vocês fazem. Por exemplo, no trabalho escrito, vocês têm 28 citações, nas referências vocês colocaram 42.
só pode entrar lá no final o que foi citado no texto. Vocês podem colocar como referência alguma coisa que vocês leram, mas não citaram no texto. Acho que vocês foram mexendo no trabalho, provavelmente o trabalho estava maior, vocês foram limpando o trabalho e deixaram as referências lá no final. Então depois confere, lá no final só pode ter as referências que estão no texto. Minha pergunta é um pouco parecida com a do Marcelo, sobre o horário que vocês aplicaram. Lá no trabalho do IGA, eles fizeram à noite, eles deixaram um protocolo de aplicação desse questionário para a população que eles investigaram. Vocês eliminaram, a primeira pergunta é, se vocês eliminaram aquele indivíduo que não trabalhou. Por exemplo, eu posso ter ido na sua academia à noite, mas eu tive a minha tarde livre. E aí eu cheguei lá com um nível de estresse baixo. E aí você fez esse trabalho comigo, no questionário. A primeira pergunta é se vocês controlaram quem trabalhou e quem não trabalhou. Da onde que aquele indivíduo chegou. E a segunda é uma correção e uma pergunta já. Vocês discutem que os indivíduos já chegaram com um nível de estresse alto lá e assim não teve melhora. Na discussão vocês levantam isso. Entretanto, na tabela que vocês mostram, na tabela 1, só o grupo de dança está bem próximo deles nem estarem estressados, que é 0,44. Os outros dois, o grupo de pirâmide e o grupo da musculação, eles podem ter afetado o resultado. Como o questionário foi aplicado no período noturno, automaticamente as mulheres elas fizeram atividades diárias ou até mesmo, como forem mulheres, cuidaram de. Muito bem. O estresse é determinado pela capacidade de adaptação frente a novos desafios. Isto é, pode deixar o organismo em tensão e inquietude, não só em nível de suas forças físicas, mas principalmente psíquicas. Existem algumas formas de se combater o estresse, e uma dessas é o exercício. Sendo assim, o mesmo pode contribuir como forma de proteção no desenvolvimento de sintomas e contribuir com pessoas portadoras do estresse através de mecanismos fisiológicos e psicológicos. Existem algumas formas de se avaliar o estresse. Uma delas é através do questionário de percepção do esforço, o de estresse percebido, o CAP. O presente estudo utilizou-se o mesmo no presente estudo. Há um crescimento no gênero feminino nas academias. Isso se dá muito por conta do culto ao corpo e de uma valorização da sociedade visando uma estética perfeita. No entanto, devemos valorizar esse crescimento, já visto os possíveis benefícios que a atividade pode proporcionar a esses praticantes. Já em relação às modalidades e os benefícios no combate ao estresse, então vamos seguir o protocolo final. Ao dia 9 do mês de novembro do ano de 2015, foi realizada nas dependências da Faculdade de Educação Física de Santos o trabalho de conclusão de curso dos alunos Taionara Messias, Marcelo Dantas e Luiz Fernando, e o trabalho foi aprovado com nota 8. Parabéns. Eu comecei o trabalho sozinha, no início, comecei com o Márcio, acabou me largando, me deixando a orientação sozinha. O Marcelo se juntou comigo, consequentemente o Luiz Fernando, agradeço por ter ajudado a gente. Realmente o trabalho foi muito corrido, foi um mês e pouco. O Cláudio que deu uma luz pra gente, vai, faz isso, e a gente faz aqui, não sei o quê. Deu certo. Obrigada.